estava orando em qual dos 9 meses que eu ia liberar essa palavra. Passou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, e hoje, aqui na cidade, eu entendi que é o dia de liberar essa palavra, que para mim é a mais chave das 9. E não importa o número de pessoas, importa o manto que é liberado sobre um ambiente. Irmãos, entendam uma coisa. Eu sei que eu não tenho muitos dons, mas eu sei daqueles que Deus me deu. Eu sei das minhas limitações, mas aqueles poucos dons, vamos dizer assim, habilidades que Deus me deu, eu procuro potencializá-las ao máximo, explorar aquilo que o Senhor me concedeu. E o corpo de Cristo é lindo por isso. Uns fluem nisso, outros fluem naquilo, outro, enfim. Mas tem uma área que o Senhor me deu uma graça, pela bondade e misericórdia dele, apenas dele, é na área de finanças. Se tem uma área onde a gente tem passado algumas cidades, e por que não dizer até nações, que tem mudado esferas, ambientes de vidas, de famílias da igreja, é na área de finanças. E eu sei que quando eu tenho um encargo de ministrar isso sobre um lugar e o Espírito me permite, algo acontece. Inclusive a própria milícia angelical envolvida no culto é diferente, que são anjos específicos. O presbítero Teno veio comigo hoje, é o presbítero lá da igreja, é o tesoureiro, é o responsável da torre de oração. Nós temos uma torre de 55 horas semanais, 50 e poucas horas, todo mês, turnos de 1 hora, ele que coordena essa torre lá também. A esposa dele, a Lu, é a nossa líder de cura e libertação lá. A gente fala que é a nossa Neuzinha de Roca, né? A mulher de Deus lá, a esposa dele. E são um casal muito abençoado, muito precioso, e ele sabe muito melhor do que isso, porque ele é o que também nos ajuda nas finanças lá da igreja, de que nós somos uma igreja que um dos 3 pilares na nossa igreja é liberalidade. Um dia o Senhor me falou sobre isso que eu vou pregar aqui. A minha vida nunca mais foi a mesma. Se você entender o que vai ser pregado nessa noite e mergulhar nisso que vai ser ministrado, o seu ministério jamais será o mesmo. Eu falo isso com tanta contundência, como o ar que eu respiro nessa noite, de que as ferramentas e a liberação num coração que entendeu, e a palavra e o tema dessa noite é liberalidade. Seu ministério muda drasticamente. Amém? Lancei até um livro agora, pegando uma veia de liberalidade para casais. Acho que alguns até compraram, está lá atrás. 7 leis de liberalidade para casais. Eu vou pegar 7 leis também, mas aplicando no sentido de igreja. Lá tem algumas leis que eu não vou aplicar aqui, porque eu migrei muito focando casais. Algumas leis até são as mesmas. Está no livro lá. Aliás, falando nos materiais lá, eu trouxe uma novidade nessa vinda minha para cá, que nós estamos lá no mês da família, nas quartas-feiras, é Minha Família no Altar de Deus. E aliás, finanças tem tudo a ver com família, porque dos casos que nós temos atendido hoje de divórcios, separações, de tudo, a causa matriz de muitos relacionamentos, a problemática tem sido dinheiro. E aí vem uma série de contratempos familiares. E nós mandamos fazer uma camisa que é a Minha Família no Altar de Deus, uma que está lá atrás. Eu trouxe algumas bem bacana. Não estou usando aqui porque devia ter usado, né? Mas colocado para você ver. Mas está lá atrás, você pode passar, levar. É uma família debaixo da cobertura que é Deus, e um símbolo bem bacana, você pode ir lá adquirir. Tem desde a P até o meu tamanho, que é LG, amém? Lazareno de grande. Tem todos os tamanhos lá. Vamos lá então. Pai, muito obrigado pela tua presença, pela tua permissão, por o Senhor nos conceder o privilégio de poder estar mais uma vez nessa igreja,
nessa casa profética, que já se tornou parte da nossa família, pelo nível de cumplicidade, de amizade com a igreja, com os pastores. Espírito Santo, que eu possa pregar envolto em teus braços, e que a tua palavra encontre corações sedentos e famintos nessa noite, para compreender algo que pode destravar para sempre os ministérios que estão aqui representados, tanto de forma coletiva como de forma individual. Obrigado, Jesus. Amém? Prosperidade financeira, ela é um barquinho de 2 remos. Nós temos um seminário de finanças que nós ministramos, inclusive, sobre o que é votos, o que é memoriais, o que é... enfim, mas assim, entenda uma coisa. Vida financeira é um barco de 2 remos. Remo número 1, princípios. E aí dentro de princípios, dízimos, ofertas, primícias, memoriais, ofertas alçadas e por aí vai. Remo número 2, administração. Porque para muitas pessoas Deus tem dado, e a pessoa, por ter uma péssima administração, joga fora o que Deus está dando. Então uma vida próspera é necessário os 2 remos. Vida financeira, guarde isso, não se muda com oração e jejum. Você pode subir a montanha, jejuar 40 dias, 40 noites, vai ficar magrinho, vai ter até uma sensibilidade em algumas questões em Deus, experiências talvez com Ele, mas não muda em 1 milímetro a tua vida financeira. Porque a vida financeira é uma área que ela só se move quando estabelece princípios. Tanto no coletivo, igreja, quanto no individual, você, sua casa, sua família. Então entenda que para você alcançar patamares maiores em Deus, na área financeira, e Deus está chamando um povo nesse tempo, de provedores, que se entenderem o que Deus está querendo propor para a sua igreja nesse tempo, vai passar nas suas mãos muitos recursos, para você ter não só para a sua família, para a sua casa, mas principalmente, para você tocar pessoas, tocar a tua igreja, tocar as nações, o reino de Deus como um todo. E eu tenho muita tranquilidade de falar sobre isso aqui, e eu estava orando desde o primeiro, porque nós estamos no 5º encontro, no total de 9, e já deu para perceber que eu não sou aqui nenhum mercenário que veio arrancar algo de você, que veio esfolar você. Pelo contrário, nós estamos aqui debaixo de uma visão de semeadura, de vir para abençoar. Então, baseado nisso, o que eu quero aqui nessa noite é que seja gerado no seu coração entendimento, principalmente pelo momento crucial que nós vivemos como igreja hoje. Veja bem, há 40 anos atrás, 3 para 4 décadas atrás, era muito comum no Brasil um movimento chamado movimento, eles tinham 2 nomes, teologia da miserabilidade, ou alguns chamavam isso de teologia franciscana. O que era isso, pastor? Que o cristão, né, pastor Daniel, para alcançar o céu, ele devia ser pobre de maré de si, miserável, quanto mais é sinônimo de vida com Deus. Isso a Bíblia não ensina sobre isso. Pelo contrário, Jesus afirma que ele veio da vida e vida com abundância. Então essa turma apregoava uma vida de miséria total. Nós saímos de 3, 4 décadas para cá e vivemos hoje agora a outra ponta do iceberg, que é a teologia agora da prosperidade, o movimento triunfalista. Aliás, a teologia da prosperidade, no seu nascedouro, teve muitas coisas boas, que ensinaram, inclusive, em um tempo, o povo de Deus a ser mais violento e intenso nos princípios, mas se perdeu o movimento ao longo dos anos, levando as pessoas agora para um outro extremo, que sinônimo de vida com Deus é ser rico, é ter tudo. E prosperidade não é ter tudo, prosperidade é não sentir falta de nada. Amém? É você ser bem sucedido em tudo aquilo que você colocar a sua mão para fazer. Então algumas pessoas e algumas religiões falam: olha, se você não for rico, não ter tudo, 2 coisas eles vão apontar em você: ou você está em pecado, ou lhe falta fé. Irmãos, olha o desafio para nós como geração. Nós somos chamados para ser a geração que vai encontrar o ponto de equilíbrio. Nem no movimento
da teologia franciscana e da miserabilidade, e nem muito menos nesse atual. Somos chamados para entender o reino nesse aspecto e poder migrar e fluir nele. Irmão, dinheiro é o problema. O que diz lá Paulo na segunda carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 10? O que Paulo fala lá? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então não é o dinheiro o problema é o amor ao dinheiro. Quando eu amo ao dinheiro e coloco ele como uma prioridade, é uma inversão de senhorio. É por isso que Jesus fala: olha, vocês não poderão servir a dois senhores. Ou vão servir a Mamon e as riquezas, ou vão servir a mim, eu o Senhor. A questão do amor ao dinheiro tem nome, um pecado chamado avareza. E por isso que até o texto continua: alguns se desviaram da fé, da sã doutrina. É o que Paulo vai discorrendo no capítulo 6. É 1 Timóteo, não 2 Timóteo, né? Perdão. No capítulo 6, versículo 10, ali ele está discorrendo sobre essa questão. Então, irmãos, eu vou dizer para você uma coisa. Eu tive muita dificuldade, não só de me relacionar e entender sobre finanças no ministério, como eu tinha uma verdadeira aversão. O meu pai vem de uma experiência neopentecostal muito negativa, numa igreja neopentecostal muito negativa, aonde ele foi explorado, sugado, lanhado, e essa experiência quase que o afastou de vez do evangelho. Então eu vi a relação homem de Deus, igreja, finanças, a minha visão era deturpada, era aquilo ali, era a minha experiência de vida. Com isso, mesmo eu já no ministério, mesmo eu já ministro do Senhor, eu tinha dificuldades imensas de falar de dinheiro. Quando vinha uma palavra de oferta no culto, eu ficava assim. E muito menos eu conseguia ensinar e falar disso com tranquilidade. Até que um dia o Senhor me corrigiu: você precisa ensinar o povo a ter uma vida próspera, mas de maneira equilibrada. Só que eu não conseguia. Até que o Senhor mudou a minha vida no final do ano 2009 para 2010. E essa experiência eu preciso compartilhar com vocês. Porque dali nasceu tudo. Nasceu inclusive um livro que eu lancei anos atrás, chamado Princípios para uma Vida Financeira Abençoada. Dali foi assim, saiu o lacre. Eu me lembro como se fosse hoje, 31 de dezembro de 2009, culto da virada, 10 horas da noite. E naquela época na igreja onde eu estava em Joinville, nós temos lá em Brusque, nós temos até hoje o chamado projeto de vida. Não sei se tem aqui em São Paulo, isso é comum. As pessoas preenchem, a gente dá um projeto de vida, as áreas, e a pessoa preenche as metas e os alvos para o ano seguinte, e deixa dentro da Bíblia aquilo, dentro da Bíblia, e vai acompanhando, né, durante o ano, os seus alvos, as suas metas. Eu estava no dia 31 de dezembro com o meu projeto de vida ainda sem nada. Eu fui para o culto da virada, fui para um canto orar e falei: Senhor, dessa vez vai ser diferente. Eu peguei meu projeto de vida e coloquei com letras garrafais: eu quero ser um provedor no reino. A minha casa, não falando da igreja, a minha casa vai sustentar missionário nas nações. Comecei, lacrei o meu projeto de vida e falei: está aqui, Senhor. Esse eu não vou fazer diferente, não vai ser aquele todo ano a mesma coisa, pedindo a mesma coisa, não. É isso que eu quero ser. Irmãos, você tem que tomar cuidado com o que você ora, porque Ele ouve. Ele ouve. O ano de 2010, eu fui literalmente triturado pelo Senhor nessa área. Porque para Deus usar alguém como um provedor no reino de Deus, como alguém que vai ser usado em finanças, Ele vai passar por muitos testes, para que toda avareza seja arrancada, para que tudo seja realmente, para que você possa realmente ser um bom mordomo. Você vai ser muito testado. Eu quero ser provedor, pensa que é bonitinho, então se prepara para apanhar. E foi aquilo que aconteceu comigo. Eu descobri que eu não era tão bonzinho assim, meio avarento em algumas áreas, e Ele foi me dando um ano inteiro, levando lambada.
Até que no mês 9, setembro de 2010, eu fui para o retiro de pastores do Mevan. Fui para o retiro. E eu fui assim, com aquele intuito assim, ó, vou receber um refrigério. Porque eu estou apanhando o ano inteiro, irmão. Eu quero receber um alguma coisa. Eu me lembro que eu fui para o retiro, era de quarta até sábado. Eu estava no check-in no hotel, fazendo o check-in com a mala ali, entrando ainda, nem estava longe de começar a primeira reunião. Tinha naquela época já tinha mais de 500 pastores do Brasil e fora do país. Vem um pastor, nunca vi na vida, na minha direção, para do meu lado, fala assim, ó, tem uma palavra de Deus para ti. Eu falei, já? Mas nem começou, né, o evento. Eu falei, pode falar aí, irmão. Deus te trouxe aqui para tratar você e falar no teu coração sobre finanças. Eu falei, está amarrado. Ele te trouxe aqui para falar sobre finanças no teu coração. Eu falei, irmão, eu vim aqui para o refrigério de Deus. E já nem entrei, já leva aquela pancada. Eu falei, tá, nem, vamos ver o que vai dar. Quarta-feira à noite eu estou esse retiro mudou a minha vida. Quarta-feira à noite eu estou na primeira reunião, cantando a canção lá, né? A alegria está no coração, sei lá que música que era. Eu estava lá no fundão, e de repente eu começo a olhar assim na diagonal para uma pessoa, um pastor. E sabe quando você não consegue assim parar de olhar para a pessoa? E eu fiquei já assim, Deus, o que é? E uma hora eu orando, eu falei, Senhor, o que é? Para eu liberar uma palavra sobre ele, o que é? E o Senhor falou, não, é para você arrancar tudo que você tem na carteira e semeia na vida dele. Eu falei, não. Eu não sei porque que a gente nessa hora pensa que não é Deus falando. Para toda outra área, a gente, não, é facinho. Vai lá dar um abraço nele, vai lá dar Por que quando toca nessa área, não? É o diabo, eu acho. É a voz do inimigo. Até eu estava assim, não, isso é interferência celestial. Eu acho que Deus não está querendo falar isso mesmo, não. Dá tudo. É que eu trouxe o dinheiro para passar os 4 dias. Tudo, não. E até que aquilo veio assim, me incomodando, não resisti, eu peguei tudo. Levei aquele pastor, chamei ele assim, no meio do louvor mesmo, num canto, falei assim, ó, homem de Deus aqui, ó, não te conheço, mas Deus mandou semear tudo que eu tenho. E aquele cara começou a chorar muito, fala assim, pastor, eu esqueci o nome da cidade dele agora, eu vim para esse retiro só com a passagem, a ida e a volta, e eu estava orando nesse momento, pedindo para o Senhor levantar um anjo, levantar alguma coisa, para eu poder ter um dinheiro, para poder fazer alguma coisa aqui. E que bom que Deus me respondeu, e eu já abracei ele e tal, chorei junto. Depois quem ficou duro fui eu. Vai tudo certo e tal. Mas eu comecei a perceber ali que oferta é mais do que oferta. Oferta é mais do que ofertas, são respostas de Deus para pessoas, para ambientes, para circunstâncias, para vidas. Na quinta de manhã, acho que o apóstolo Luiz Hermínio fazendo uma oferta para o Nepal, para as meninas dos olhos de Deus, aquele projeto lá. E eu de boa, né? Estou livre, não tem mais nada, estou tranquilão, já fiz tudo a minha parte num dia só. Já acabou tudo que eu tinha, minha cota já acabou de vez. E quando eu estou nessa besteirinha assim, o Espírito Santo fala comigo assim, dá o teu celular. Eu falei, não, agora é interferência das brabas. Não, celular não, e aquilo vai, fica. Eu falei, tá bom, sabe que aquela coisa vai te incomodando assim? Eu corri no apartamento, peguei o carregador, tirei o chip, porque pelo menos o número é meu, né? Coloquei tudo lá no altar, vai para o Nepal. E pensa num cara vivendo essas emoções, essas experiências, não entendendo muita coisa, aquela coisa muito intensa. E ainda na quinta-feira à noite, essa foi muito engraçada. Na quinta noite, eu sentei no sofá assim do hotel, fiquei olhando assim, sozinho no hall do hotel, a rua, fiquei olhando a rua e pensando, Deus, o que o Senhor está querendo me ensinar com isso? Que coisa doida. De repente senta um pastor do meu lado e começa a me olhar. Sabe quando alguém, irmãos, fica olhando para ti e não fala nada? Dá raiva, né? E eu falei, não. Numa hora eu não aguentei. Ô irmão, pode lançar o mistério. Manda ver que eu sei que já está acontecendo um monte de doideira mesmo aqui, manda ver. E ele chegou assim, ó, eu senti de te dar algo. Eu falei, eu já senti de receber também. Pode mandar, porque está tudo meio assim mesmo.
Está tudo meio atravessado esses dias, pode mandar que já está tudo certo. Ele falou, não está aqui, ele falou. Eu sentei do seu lado, Deus mandou te dar um celular. Eu falei, é de Deus. Só tirei o chip assim, só com o chip. Só que está no meu escritório em São Paulo, ele é de São Paulo aqui, acho que era Ribeirão Preto, de São Paulo e tal. Eu, quando chegar segunda-feira em casa, eu já mando para você. E ele mandou mesmo. E na época daqueles Blackberry, sabe, bonitão, que era a onda do Blackberry. E eu queria ter muito um e tal. E Deus, ele, irmãos, ninguém ganha Deus no dar. Você pensa, ninguém ganha Deus no dar. E eu fiquei tudo com aquilo e tal. E eu me lembro que na sexta-feira de manhã, apóstolo Gustavo Lara da Argentina pregando. Meu irmão, gente boa demais. Ele pregando e eu ouvindo a palavra e tal, e com aquilo tudo. E o Senhor fala assim, abençoa a vida dele. Eu falei, mas como? Não tem o que fazer, o que mais aqui? E ele abençoa a vida dele. Eu falei, do profeta. Eu falei, como? Eu fiz assim, ó, Deus, eu não tenho mais o que dar. E quando eu fiz assim, o Espírito Santo falou, tira os teus sapatos. Eu falei, não, agora é das braba. Não, agora o negócio tá, eu estou surtando. Aí eu olhei para o pé dele e ainda assim, eu acho que a bitola é a mesma. Eu arranquei, tirei os sapatos, corri até lá. Ele é um cara muito gente boa, já pegou, botou no pé dele e saiu andando, inclusive. Estava num canto assim, botou, saiu andando. E aquelas experiências, eu voltei para casa e o Senhor falou assim, estou mudando o manto sobre a tua vida, sobre a questão de liberalidade hoje. Aonde você pisar os pés e falar sobre isso, e tanto que foi logo em seguida que eu escrevi aquele livro sobre finanças. E naquela época, final de 10, 11, 12, 13, até parte de 2014, eu só pregava isso. Praticamente, cada 10 pregações, 6, 7 era nessa área. 2014 para 2015 que Deus começou a mudar um pouco a estação e falou, agora começa a liberar algumas coisas sobre a área de família, que sempre foi um forte meu e da minha esposa também. Então, irmãos, foi algo que mudou minha história. Hoje, pela bondade de Deus, a nossa igreja tem missionários que nós sustentamos, projetos sociais, a minha casa toca missionários. Às vezes tudo que eu e minha esposa ofertamos no mês, se fechar a conta não bate, irmão. Porque o que a gente ganha não supera o que a gente oferta. Mas se no final das contas sempre fecha a conta e sobra, então não dá para explicar. Porque ninguém ganha Deus no dar. Quando um manto de liberalidade alcança alguém, alcança uma igreja, essa igreja passa a tocar em níveis maiores. E tudo começa com um povo que entende. Um dos nossos lemas lá em Brusque, na nossa igreja, é: você só desfruta daquilo que entende. Deus primeiro vai trabalhar em entendimento, para depois você desfrutar daquilo que entendeu. Nessa noite eu separei 7 leis. São só 7? Não, são muito mais. Eu dei uma aula, por exemplo, lá em Recife, que nós ministramos 18 leis para a liberalidade. Eu vou falar aqui sobre, principalmente, não vou nem tocar o remo 2 aqui, administração, não vai dar tempo. Eu vou me concentrar primeiro na essência da liberalidade, eu acho que isso é o mais importante aqui. E se você quiser anotar ou quiser assistir, você quer filmado, depois você pode rever a pregação no canal. 7 leis fundamentais que podem mudar a sua vida. Eu quero ser mais prático do que teórico, tá? Então vamos lá, vamos dar tempo aí da gente, uma meia horinha aí, tentar trabalhar essas leis. Primeira, não semeie por barganha. Primeira lei, não semeie por barganha. O que é barganha? Quem consegue me conceituar barganha aqui nessa noite? Troca. É o maior câncer que a teologia da prosperidade trouxe para essa estação, porque ensinaram as pessoas a barganhar com Deus. Dê tanto e receberás tanto, sempre movidos por troca. Por isso que algumas pessoas, elas perderam o verdadeiro dar com alegria. É o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que Deus ama quem dá com alegria. As pessoas perderam isso. E algumas até, irmãos, quando vêm ofertar, na igreja, dar o seu dízimo, parece que é um cortejo fúnebre. Só falta tocar aquela canção de fundo. Dan, 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 dan.
A motivação está trocada, completamente inversa. Por quê? Porque não foi alinhado, isso é um câncer que veio, né? E isso só, a barganha, irmãos, entenda uma coisa, a barganha vai mostrar um pecado. E esse pecado tem nome e sobrenome. E ele tá, essa eu preciso ler com vocês, Efésios capítulo 5, versículo 5. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Efésios livro de carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 5, versículo 5. Portanto, estar bem certos disso, podeis estar bem certos disso. Ele começa a listar uma lista de pecados agora, uma lista de pecados vem em seguida. Nenhum imoral, impuro ou devasso, ganancioso ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e no reino de Deus. A gente pensa que o que vai nos separar de uma eternidade com Cristo é só os pecados considerados macros ao nosso olhar. A avareza pode te roubar de uma vida com Ele, não só plena aqui, mas depois também. Ele fala os avarentos, na qual são idólatras. Por que idólatra? É aquilo que Jesus ensina no Sermão da Montanha, em outros textos que fala, não podeis servir a dois senhores. Quem rege o teu coração é o dinheiro. Tudo que você se move é pensando e calculando no dinheiro, e não em obedecer ao Senhor e aos princípios da sua palavra. Então, por a sua vida estar toda amarrada ao dinheiro, quem governa a sua vida é Mamão, e acabou. É o que a Bíblia diz. E o nome desse pecado é avareza. Então todo coração barganhoso, ele é avarento. Porque o teu interesse não está em dar, não está em ser bênção para o reino, está em ter alguma vantagem de alguma forma. É por isso que Paulo, quando ele vai falar aos coríntios, ele é crucial. Deus ama quem dá com alegria. Um coração alegre. Ele entendeu, por exemplo, Atos capítulo 20, versículo 35, que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Há um gozo no dar, há um gozo no compartilhar. Eu fico, por exemplo, eufórico quando Deus me dá a condição de abençoar alguém, o reino, a igreja, uma pessoa, porque significa que Deus me deu. Significa que Deus tem dado um pouco a mais, ao ponto de eu poder compartilhar. Aliás, eu sei, inclusive em esferas, tempos que não foram tão intensos assim, que eu não estava sobrando muito, mesmo assim a gente sempre manteve uma violência na semeadura, sabendo que não há colheita sem semear. Então a primeira lei é essa: não semear por barganha. Segunda lei está em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. 2 Coríntios 9. Só tirar aqui que eu molhei aqui. 2 Coríntios capítulo 9. Versículo 6. Se o 7 que nós lemos ou citamos ali, ele fala sobre que Deus ama quem dá com alegria, o versículo 6, ele contém a segunda lei, que eu chamaria de lei da proporcionalidade. É uma lei espiritual para finanças, chamada lei da proporcionalidade. Está aqui? Melhor ainda, vamos ler aqui então. Mas digo isto, que aquele que semeia pouco, pouco vai colher. E o que semeia em abundância também ceifará. Irmãos, é uma lei espiritual e acabou. Na lei convencional, de agricultura convencional, isso já opera, quanto mais na agricultura celestial. O que eu vejo muitas vezes é pessoas semeando 4 baguinhos de milho e exigindo de Deus um milharal. Isso não existe. Aliás, isso é ignorância. Porque não existe nem na agricultura convencional. Você não vai ver um agricultor semear 4 bagos de milho assim, num pedacinho desse círculo aqui, e chegar assim para a esposa: ó, nessa colheita nós vamos semear 3 quarteirão. Não existe em lugar nenhum isso.
Nem na agricultura convencional e muito menos na espiritual. Tudo na vida é uma questão de proporção. Ame muito e é muito amor que você vai colher. Odeie muito e é muito ódio que você vai colher. Plante muito finanças e finanças é que você vai colher. Ponto. Simples assim. Então, por vezes nós não entendemos a lei da proporcionalidade, a gente deixa de mergulhar em níveis maiores. O Senhor tem nos chamado nesse tempo, até como igreja, a ser mais violento. E eu falei com a minha esposa, quando nós chegamos em fevereiro, no carnaval agora, eu falei, eu preciso fazer uma oferta alçada para romper a nossa vida ministerial. E é incrível que como o mundo espiritual, ele responde a ofertas alçadas, a propósitos. Eu e ela nos reunimos e fizemos uma oferta financeira. A gente já deu carros de ofertas. Eu já dei 3 carros de oferta. Eu estou falando de dinheiro. De dinheiro, eu nunca tinha feito uma oferta alçada daquele porte. Eu chamei eu e ela, falei assim, como nós vamos pagar as contas do mês, eu não sei. Tu topa, tá dentro, tá bom? Então é pelo nosso chamado. E ofertamos um valor muito grande. Aos nossos olhos, né? Para nós, muito grande. Tanto que a gente não ia ter como pagar nenhuma conta do mês, porque a gente ofertou tudo. Irmãos, 2 coisas aconteceram. Nós vimos Deus começar a se mover de uma forma espetacular esse ano, em termos ministeriais. E segundo, nós fechamos o mês com todas as contas pagas e sobrando ainda. Deus não fica devendo nada para ninguém. Então tem horas que você tem que ser violento. Violento. E eu vou dizer uma coisa, é tão forte essa questão. Eu estava pregando na cidade de Chapecó, onde teve aquele desastre, você deve lembrar, o acidente aéreo, né? Foi o time da Chapecoense. Eu estava pregando lá, e 2 noites de conferência. Na primeira noite o céu estava fechado, irmão, fechado. Eu fui para o hotel até assim, o pastor me deixou no hotel, eu falei assim, eu fui orar, falei, Deus, tá alguma coisa errada, não pode, eu estou em pecado. A gente começa a se questionar, porque sabe aquela coisa que não foi. Na segunda noite, quando eu cheguei na igreja, eu falei, eu não aceito, Senhor. Eu não aceito vir aqui e sair da minha casa, e esse povo não recebeu o que precisa receber. Eu arranquei tudo que eu tinha na carteira, eu coloquei no altar chorando e falei, eu levanto um memorial diante de Deus, por essas vidas e por essa conferência. E tudo aquilo que está impedindo o mover de Deus nessa noite, nesses dias, vai cair por terra agora. Eu levantei um memorial. Não vai dar tempo de a gente falar sobre memoriais, que é uma coisa que nós ensinamos muito lá e praticamos demais lá. Eu ergui um memorial diante de Deus. Irmãos, naquela noite tinha anjo dando ré de braçada assim, dando braçada de costa, do mover tão intenso que foi naquele culto. Eu levantei um memorial financeiro. O mundo, ele responde a ações do nosso coração, da nossa vida, da nossa intrepidez, principalmente na área financeira. Terceira lei, eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui. Tempo para germinar. O que nós temos que entender não é só sobre plantio, é sobre colheita também. Porque às vezes se eu não entender todas as fases da agricultura, se eu não entender todas as fases do processo, eu tendo também vou usar um exemplo da agricultura. Não sei como é que é Mogi, mas eu vou perguntar. Alguém aqui já plantou abacate? De vocês? Nenhum de vocês? Eu também. Ah, irmã lá? Plantou? Não? Está na intercessão só. Também não, nunca plantei. Mas eu tenho alguns amigos que ainda plantam até hoje. E eles são unânimes em falar que quando você planta, joga uma semente de abacate, até vir, até germinar, até dar fruto, em torno médio de 7 anos, irmãos, até vir o primeiro abacate. Depende da espécie, um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas em torno de 7 anos. Depois também é abacate por todo quanto é lado, né? Depois é abacate para dar com os... Mas até vir o primeiro abacate demora. A primeira consciência de lei espiritual sobre colheita é que tem coisas que você vai colher na hora. Tem coisas que vai ser um pouco depois. Mas o que você precisa saber é que uma semente lançada no solo, ela jamais deixará de germinar. É a lei espiritual de Gálatas capítulo 6, versículo 7. Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa zombar. Tudo aquilo que o homem plantar,
ele vai colher, e ponto. É uma lei espiritual. Eu vou usar um exemplo que aconteceu comigo. Eu falei, eu quero ser mais prático do que teórico nessa noite, para tentar ilustrar essa terceira lei. Eu tinha um violãozinho, vermelho e preto, não sou flamenguista, mas era vermelho e preto. E não tocava nada, mas era meu xodó lá, que eu arranhava de vez em quando. E um dia, solteiro ainda, bem jovem, eu estava na igreja e o Senhor falou assim para mim: pega o teu violão e dá de oferta na vida do menino tal. Eu conheci o menino. Uma mãe, ex-mãe de santo, 5 crianças morando num casebre, as crianças, e eu discipulei eles 1 ano. Eu ia toda semana naquela casa levar o evangelho para aquela família. Então eu conhecia bem os meninos, e um daqueles meninos foi que o Senhor me mandou dar o violão. Irmãos, era o meu xodó. Pensa, meu xodó. Nessas horas você até negocia, né? Pode ser uma parte em dinheiro, não sei. E aliás, irmãos, deixa eu liberar uma palavra. Deus vai começar a pegar vocês naquilo que mais você vai sentir. Se prepara nos próximos dias. Vai começar por aí o negócio. Para romper vai ser naquilo que vai doer para você. Para mim aquele violão naquela época doía muito aquele violão. E aí eu falei, Deus e tal. E eu me lembro daquele menino, porque assim, ó, o louvor ficava no lado esquerdo, parecido como estava aqui. E aquele menino sempre sentava na primeira fila do lado esquerdo e ficava olhando para o louvor assim, ó. Tipo assim, eu quero tocar lá um dia também. E aí um dos nossos guitarristas na época chamou aquele menino e falou assim, ó: filhão, eu vou te ensinar de graça. Eu vou dar aula para você de graça. Eu vou semear. Porque semeadura, irmão, muitas vezes não é só dinheiro, pode ser mão de obra, conhecimentos vocacionais que o Senhor te deu. Naquele momento, aquele irmão decidiu fazer uma semente das habilidades dele para o outro. Eu vou semear na sua vida o meu conhecimento. Vou te dar aula de graça. O menino ficou feliz. Só que daí o rapaz da guitarra falou assim: só que você precisa de um violão, você precisa de um instrumento para você treinar, vai precisar para o seu desenvolvimento ser mais rápido. Irmãos, e aquela família não tinha condições nem de colocar o alimento na mesa direito. Nós aqui levávamos todo mês, ajudávamos. Quanto mais a mãe dele comprar um violão. Sabe o que aquele menino fez? Naquela época a igreja que nós íamos tinha aqueles cultos de propósito, de campanha, 7 semanas de vitória, para Deus dar algo, buscar algo, milagre diante de Deus. Aquele menino, sem falar para pastor, para mãe, para ninguém, ele começou a fazer uma campanha para Jesus de 7 semanas, para Jesus dar um violão para ele, porque ele queria tocar para Jesus. E era mais ou menos na 4ª semana que Deus começou a falar comigo: dá o teu violão, dá o teu violão. Eu fiquei ali uns dias pensando sobre aquilo, até que eu falei: não, eu vou mandar para frente, não quero nem saber. Bom, eu me lembro como se fosse hoje. Eu chego numa escola bíblica dominical, domingo de manhã. O menino já estava ali dentro, era assíduo na escola. Eu chamo ele ali fora. Eu falo assim: ó, filho, eu tenho um presente para você. Ele, é. Quando eu abro o capô do carro e aquele menino vê o violão e eu falo: é teu. Irmão, eu não consigo exprimir em palavras o que eu vi, a reação dele. Por mais que eu tente aqui, eu não vou conseguir. Aquele menino colocar o violão no peito e dizer: Jesus me ama, Jesus me ama, Jesus me ouviu. Eu não consigo definir em palavras isso. E eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia, ninguém sabia. Aí que ele falou: eu estou fazendo um propósito, nem acabou, e Jesus já me ouviu e tal. E é aí que eu vi o peso da semente. Sabe o que aconteceu? Passou uns 5 anos, talvez. Estou calculando aqui. Eu tinha saído daquela igreja já, eu estava viajando, pregando, e eu estou pregando numa região bem próxima ali, num evento, num congresso, e eu estou no congresso falando com o pastor. Daqui a pouco eu olho para o louvor assim. Não. Ele devia ter uns 11, 12 anos na época, então já devia ter uns 17, 18, 16, 17. Eu olho, o rapaz afinando uma guitarra.
Eu vou direto nele, né? Falei, cara, você está fazendo aí? Ele, ô pastor, eu estou aqui, eu trabalho aqui perto, congrego nessa igreja, sou músico aqui. Daí eu chamo o pastor e falo, pastor, eu tenho uma história com esse menino e tal. O primeiro violão fui eu que semeei na vida dele. E o pastor falou assim, pastor André, como eu queria ter mais uns 10 que nem ele aqui na igreja. Primeiro a chegar, o último a sair, comprometido, menino de Deus. E aí a última frase é que eu gostei, ó, toca muito. Irmãos, eu chorei o culto inteiro e eu não conseguia nem prestar em nada, eu só ficava olhando para ele tocar. Ali eu vi que uma semente é mais do que uma semente, é mais do que uma coisa, é uma mensagem na vida de pessoas, é um código no mundo espiritual para o reino. Aquele violão não só foi um violão físico, foi uma mensagem de Deus ao coração daquele menino. Eu te amo, eu me interesso por você, eu me interesso pelos teus sonhos. E é engraçado, sabe por que eu falei do abacate? Porque passa mais uns 2 anos, uns 7 para ficar bonito. Eu tô agora lá na igreja onde eu estava, preparando os slides para uma aula, e chega um rapaz do meu lado, um rapaz da igreja, e o cara era uma figura. Ele falava assim, se mexendo, né? Ô pastorzão, ô pastorzão. E eu estava aqui concentrado, preparando as lâminas para a aula, e ele, pastorzão, ô pastorzão, preciso falar contigo aí. Eu falei, agora não, né? Ô Dan, agora não. Não, pastorzão, ô pastorzão, preciso falar contigo. Eu falei, Dan, agora não. Eu preciso, pastor. Eu falei, tá bom. O que é? Vamos lá no estacionamento comigo. Não, a mesma cena, o Dan chegando no estacionamento, levantando o capô do carro. Esse violão é teu, pastor. Eu falei, cara, pensa bem. Eu sabia que aquele menino, ele estava guardando dinheiro quase há 1 ano para comprar aquele violão. E havia conseguido comprar fazia 15 dias. Eu falei, cara, pensa bem, tu tem certeza disso? Ele, tenho, pastor. Eu suei muito para comprar esse violão. E quando eu comprei, cada vez que eu vou tocar, o senhor aparece na minha frente. Eu falei, não quero mais ficar te vendo. Entendi que o violão não é meu, é seu. E eu sei que essa semente vai romper a minha vida, porque me custa muito te dar isso hoje. Eu abracei ele, abracei o violão, orei por ele. Irmãos, a vida daquele guri fez assim, ó, depois daquela oferta. O poder de um sacrifício é inigualável no mundo espiritual. Inigualável. Inigualável. E sabe o que é interessante? Eu não tocava mais, eu nunca toquei na verdade. Fiquei com aquele violão 8 meses parado em casa. Até que um dia está um profeta lá pregando na nossa igreja. E o senhor fala assim, bota o violão nos pés dele, para o ministério dele, da igreja dele. Eu falei, então tá. Fui em casa rapidinho, morava ali perto, peguei o violão, trouxe tudo com case, com tudo, coloquei nos pés, e quando eu boto no altar, na vida daquele homem, o Senhor fala assim comigo, você não vai colher mais violão. Agora quem vai colher são as suas filhas. Elas serão levitas na minha casa, e quando chegar a hora delas, elas vão beber das tuas sementes. Irmãos, uma semente jamais cai por terra. Ainda que você não veja, os seus vão ver. Por isso que tem sementes que eu já estou fazendo para os meus filhos, para as minhas filhas. Tem sementes que eu já estou fazendo para elas, e elas vão colher isso. Então cada semente tem um tempo a germinar. Quarto, rapidinho, sensibilidade ao Espírito Santo. Eu tenho percebido nessa quarta lei espiritual sobre liberalidade, que pessoas que são liberais, que caminham em liberalidade, são muito íntimas do Espírito Santo. Porque o Senhor fica falando o tempo inteiro, faz isso, pega isso, dá isso, recebe isso. Ele está o tempo inteiro. E entenda uma coisa, o Espírito Santo ele é sensível. Se ele manda você dar uma toalha e você não obedece, o fluxo para ali. O segredo de você agir em violência e em liberalidade é ser rápido em cada impulso do Espírito Santo. Ser rápido. A primeira coisa que eu fiz aqui, eu vou falar isso em termos didáticos e pedagógicos. O primeiro ato que eu fiz nessa igreja, quando eu cheguei aqui, foi fazer uma semente. Eu dei um relógio que eu gostava muito para o pastor Anderson, o irmão do pastor. Primeiro ato que eu fiz, primeiro dia, preciso fazer uma semente e romper isso aqui, o que vai acontecer, não sei. Arranquei um relógio que eu gostava demais e dei para ele. Porque eu sei que abre-se em ciclos, abre-se portas com sementes. E geralmente eu já chego num ambiente fazendo uma semente.
E a gente entende muito pouco disso. E o Espírito Santo ele vai falando. Você se torna uma pessoa sensível. Deixa eu usar um outro testemunho didático aqui. Eu estava pregando numa cidade chamada Itapema, é litoral de Santa Catarina. Terminou um seminário de casais. E aí eu e a minha esposa, fica domingo à noite, pastor, eu fiquei. E eu preguei essa mensagem, parecida com isso, no domingo à noite. No final do culto, uma irmã chega para mim e fala assim: pastor, que coincidência, que a semana inteira eu tenho sentido um impulso assim de dar um sofá da minha casa para uma irmãzinha que casou agora, não tem nada. Isso é de Deus, pastor? Eu olhei para ela assim. Ela perguntou para o cara errado, né? Eu falei: irmã, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio dar sofá para ninguém. Você acha que ele ia ter um sentimento tão nobre? Não ia. Eu falei assim para ela: o seu marido sabe, porque o sofá é um bem comum, né? Você imagina arrancar assim, o outro chega, o outro cônjuge, cadê? Assim, o seu marido sabe desse teu desejo? E ele falou: sabe, ele está aí. Tá, aí o Zezinho estava na porta ali conversando com outro homem. Eu falei: vem cá, chamei os dois, botei os dois aqui. O senhor sabe do desejo do coração dela, que plantou? Ele: sei, pastor. E o que o senhor acha disso? Ah, pastor, eu já falei para essa mulher, por mim eu já tinha dado, eu estou querendo comprar um novo mesmo. Eu olhei para ela, descobri quem era a varenta da história ali. Aham. Segredo, né? Segredo. Enquanto o velho não sai, o novo não chega. Segredinho básico. Eu falei assim: você entendeu agora? Ah, agora eu entendi, pastor. Você entendeu também? Entendeu? Vocês estão de acordo agora? Estamos de acordo. Vamos dar para aquela moça? Vamos. Ela mora onde? Umas 4 quadras aqui, não era muito perto, mas 4 quadras da igreja. Ok. E vocês? Ah, nós moramos na rua de trás. Eu olhei para 3 jovens no canto da parede fazendo nada assim. Eu falei: vocês têm uma missão missionária. Ele: pastor, o que é? Carregar um sofá 4 quadras, agora. Eu falei: porque quando Deus manda, irmão, não tem que esperar. Estava claro, o discernimento era coletivo, era genuíno, era claro. Irmãos, aquele jovem, 3 jovens, 11h30 da noite do domingo, carregaram 4 quadras daquele sofá e levaram para a irmãzinha lá. Então você vai perceber que Deus fala o tempo inteiro, Deus ministra o tempo inteiro, e nós precisamos estar mais atentos e ser fiel em cada impulso. Então as experiências vão se tornando maiores. 5ª lei, faltam só 3. A semeadura é contagiante. Sempre num casal, essa lei eu trabalho no livro. Sempre num casal vai ter um que é mais liberal e um que é mais racional. Às vezes. Lá em casa eu era aquele que ia para um retiro, deixava tudo, deixava cinto, deixava sapato, deixava tudo. E a minha esposa sempre assim preocupada. Não que ela não, sempre foi uma pessoa que amou a Deus e tal, mas ela não estava na mesma vibe. Ela assim: cara, vou ver se não dá tudo agora, né? Calma e tal. Pera, né? As coisas e tal. E ela preocupada. Eu sei que era uma preocupação genuína dela, né? O nosso primeiro carro, quando eu fui dar, eu me lembro, eu falei: eu vou dar o nosso carro para tal pessoa. E ela: tem certeza? E aí Deus vai falar contigo. Deus falou com ela realmente. Depois de 3 dias a gente deu. Mas ela sempre assim, preocupada, até que o dia que eu digo que foi o batismo dela. Estou usando um termo aqui popular só. Assim, foi o dia que marcou a vida dela. Nós íamos ministrar no sul do estado uma conferência, 3 dias. E na quinta-feira ela: me deixa no centro, meu amor, que eu vou escolher um sapato. Daí eu deixei ela de manhã, só fui pegar no final da tarde. Não sei se é comum aqui, não, mas foi quase um dia para escolher um sapato. Aí quando eu cheguei no final do dia, ela comprou um sapato aí? Ela: não é um sapato. Como assim? Os homens não vão entender a terminologia ali que eu vou falar agora. As mulheres vão saber. Os homens, eu não tenho essa noção. Ela assim: não é um sapato, é o sapato. Isso não é um sapato normal. Ah, é o sapato. Falei: legal, então. Então vamos, o sapato, vamos embora. Quem está atrasado? Mas como é que você pagou? Não, o saláriozinho dela lá, ela não tinha parcela nenhuma. Não, parcelei em 5 vezes. Eu falei: 5? Ai, meu Deus. Parcelou lá em 5 vezes para pagar, mas dentro do orçamento dela, tudo tranquilo. Então tá bom, vamos lá. Ela inaugurou o sapato na conferência sexta-feira. Não, eu estou pregando na abertura da conferência e eu vejo ela lá atrás.
meio que se coçando assim, eu falei, eu conheço essa coceira. Irmão, eu não deu tempo, irmão. A hora que eu passei para o pastor, para os avisos finais, eu fui para avacalhar já. Eu cheguei do lado dela assim, parei. É para quem o sapato? Já para pegar nela. A menina do backing vocal lá, então demorou. Pode ir. Aí ela foi, irmãos, até a menina do backing vocal, tirou o sapato, fez um ato com ela, deu para a menina o sapato. E o que aconteceu? Aquela menina estava passando por um problema sentimental terrível na vida dela. Quando a Carol dá o sapato, e mulher sabe visualmente, ela viu que era o sapato. Mulher conhece, nós ia passar desapercebido, mas ela olhou, isso aí de Deus. Isso aí tem pedigree isso aí, né? Então ela viu que era o sapato, e aquilo mexeu demais com a menina. Resumo, aquela menina grudou na Carol que nem carrapato 3 dias. A Carol ia para cá, ela ia atrás. Ela ia para cá, ela ia atrás. E a Carol pôde ministrar o coração daquela menina 3 dias seguidos, na intensividade. Final das contas, no domingo à noite, aquela menina estava restaurada, aquela menina. O que aconteceu nesses dias? O sapato foi apenas uma desculpa para Deus poder entrar e mudar a vida de uma menina. Hoje abençoada, vida sentimental restaurada, uma mulher de Deus. O sapato, depois ela pagou as 5 parcelas sem ter. Normal, coisa acontece. Tranquilo, fazer o quê? Normal, né? Importante que alguém foi tocado por Deus. Ali, irmãos, foi o batismo da Carol, posso dizer assim, porque a menina pavorou depois daquilo lá. Hoje ela é mais doidona do que eu, às vezes eu que seguro. Já, assim foi e tal. Esses dias ela pegou todos os perfumes dela, deu tudo. Falei, ficou sem? Ficou. Depois ela pegou todos os brincos dela, as coisas, deu tudo. Falei, agora ela só dá de carrada agora, não é mais um só. É só de carrada agora. Falei, meu Deus, já me ganhou, já está me ganhando. Então, por isso que eu digo que um dos princípios, a semeadura é contagiante. O cônjuge do lado, por mais duro que seja, vai começando a ver testemunho, vai começando a ver milagre, vai começando a ver Deus usar. Falou, cara, que coisa doida é essa? Eu quero mergulhar nisso também. 6ª lei, propósito. A semeadura é por propósito. Entenda uma coisa: oferta não é por afinidade e não é por amizade, é por propósito. Esmolas é um conceito bíblico. Eu gosto muito da definição do pastor Luciano Subirá de Curitiba, da comunidade Alcance, que no livro dele, Honrando ao Senhor com os Nossos Bens, ele divide bem essa questão de esmolas, ofertas e dízimos. A gente entende muito pouco esmolas no conceito bíblico. Esmola é o suprimento de necessidade, é alimentar o faminto e vestir o nu. Você não precisa orar para Deus falar com você nisso, irmão. Se o cara chega com fome, não, vou orar a Deus se eu preciso da comida. Não, isso é dever seu. Vendo as suas possibilidades, dividir o pão, partir o pão, isso é um dever seu. Agora, ofertas alçadas não é por afinidade, por amizade, tem que ser por propósito. E às vezes não é para quem, vamos dizer assim, está precisando. Às vezes é para quem está fluindo. Olha só uma experiência que eu tive. Deus chegou um dia na igreja onde eu estava, e tinha um grande empresário, dono de uma transportadora, riquíssimo, e o Senhor falou assim: semeia um sapato novo na vida dele. Eu falei, mas Deus, o cara deve ter 1000 sapatos. Eu falei, semeia. Entenda que semeadura não é por afinidade, não é por pena ou por necessidade, é por propósito. Eu falei, então tá bom. Comprei um sapato top, peguei com a filha dele o número dele, comprei top. Num culto eu chego, cara, eu quero te dar um presente, um sapato. E aquele cara olha, ele começa a cair numa choradeira. Ele falou assim, cara, nunca ninguém me deu nada. As pessoas que chegam até mim chegam com segundas intenções, sempre querendo levar alguma coisa. E aquele cara, por ter tido algumas experiências ruins com semeadura, de ingratidão, ele havia fechado o coração para semear no reino. E naquela noite eu entreguei um sapato, entreguei uma palavra: volte a ser um provedor, Deus conta com você. Aquele sapato destravou a vida do homem e levou ele de novo a ser um provedor no reino. Então, irmãos, você tem que entender isso, que é por propósito que nós nos movemos. E algumas vezes Deus não deixou eu ofertar na vida de algumas pessoas,
O Espírito Santo não deixou. Quantas vezes eu já quis, cara, eu preciso ofertar aqui, ajudar ele a pagar. E o Espírito Santo, pode parar. Se você ofertar, você vai estar atrapalhando o que eu estou fazendo na vida dele, o tratamento na vida dele. Então tem que estar até muito sensível ao Espírito Santo. Porque por propósito, é duro para mim como pastor, às vezes Deus não deixar eu fazer. Porque o Senhor fala, não atrapalhe o que eu estou fazendo. O camarada precisa ser treinado no deserto, precisa entender o que eu estou fazendo. Então muitas vezes eu quis, não, vou lá, vou dar um jeito, vou solucionar. Ele falou, pode tirar a mão. Se mova por propósito. E o último, para a gente poder orar. Esse eu quero falar com muito cuidado. E vocês conhecem o meu coração, não estou aqui para... Eu quero falar sobre solos férteis. Mas por favor, não pense que eu estou aqui querendo alguma coisa. Eu estou ensinando um princípio. Alguns anos atrás, o Senhor começou a falar muito para mim sobre solos férteis. Isso aqui é mais a título de conselho, não é uma doutrina, não, é um conselho. Porque isso é uma lei também da agricultura. Se eu plantar em pedra, não vai fluir quase nada. Se eu planto num terreno bem adubado, a colheita é muito mais abrangente e muito mais rápida. E o Senhor começou a me levar a fazer algumas sementes em solos férteis. E isso começou assim, se os princípios da liberalidade haviam afetado a minha vida financeira, quando eu entendi sobre solos férteis, aquilo amplificou. Aquilo fez assim, ó, tirou a tampa. E eu quero falar para vocês aqui, rapidamente, pelo menos 4 solos que são muito, a título de conselho, 4 solos que são muito férteis. Dicas para você semear. Primeiro, seus pastores, seus líderes, pessoas que tocam você de alguma forma. Eu aprendi, irmãos, que um dos solos mais férteis que nós temos são nossas autoridades. Há mais de 10 anos, eu primicio na vida do meu pastor. 30 avos do meu salário, dos meus rendimentos, eu semeio como primícia na vida do meu pastor. Volta e meia, quando eu vou comprar alguma coisa, a primeira coisa que eu faço é comprar para ele também. Porque eu aprendi, irmãos, que as autoridades que Deus constituiu sobre a minha vida, se eu aprender honra, e honra, ela é uma equação chamada RI, reconhecimento mais investimento é igual a honra. Todo o processo de honra passa pela equação do I, investimento. Eu vou alcançar níveis maiores. Então eu sempre fui assim, irmãos, eu lanço um livro, o 0001 é do meu pastor. E só colherá honra quem planta honra. Eu sempre fiquei olhando às vezes para o sapato do meu pastor. Será que ele está usando, isso é meio furado? Então na hora de eu trocar. E se eu não tinha, eu juntava 2, 3 e comprava um novo. Porque eu entendi que as minhas autoridades, e inclusive autoridades corporativas, porque em vez de você xingar o teu gerente, o seu supervisor, eu me lembro um dia que eu cheguei para o meu supervisor, olha só isso, o meu supervisor estava de aniversário de casamento, ele estava num momento difícil financeiro. Eu chamei a minha esposa e falei assim, eu não estava com tantas condições financeiras assim, meu amor, vamos raspar o tacho e vamos levar o meu supervisor e a esposa dele no melhor restaurante dessa cidade. Nós vamos semear o aniversário de casamento deles, um momento romântico, um momento abençoado. A minha esposa falou, então vamos. Eu cheguei, reservei o local, reservei tudo. Cheguei para o meu supervisor num dia, naquela semana, e falei, isso aqui é um presente do meu casamento para o seu casamento. É uma semente da meu e da minha esposa para você e para sua esposa. Aquele cara não se acreditou. Porque quem é que entende princípios de honra assim hoje? Ele pegou aquilo, quando ele viu ainda qual era o restaurante, falou, cara, vocês são doidos. Eu falei, é uma semente na sua vida. Sabe o que aconteceu comigo e com a Carol nesses anos todos? Todo aniversário de casamento, levanta-se alguém e paga para nós um jantar, às vezes no melhor lugar da região. E a gente não pediu isso. Essa agora, a gente faz aniversário em fevereiro. Um casal da igreja chegou para nós assim, pastor, já está reservado, já está preparado. Vamos uma noite de fundir assim, que eu falei, meu Deus, nem Salomão em toda a sua glória veio num lugar desse. Eu fiz uma semente um dia,
numa autoridade. Isso redundou a anos a fio já de bênçãos nessa área, porque você colhe segundo a espécie que você planta. Segundo, solo fértil, pastores e líderes que passarem pela sua vida, às vezes por um dia, às vezes por um ano, às vezes por um mês, às vezes por um final de semana. Pessoas que passarem, quando você identificar que ali há um homem de Deus, como aquela mulher que viu Eliseu passar, aí vai um homem de Deus, vamos fazer um negócio aqui, vamos trabalhar de alguma forma. Aquela mulher fez uma oferta na vida daquele profeta, que ninguém fez, como consequência recebeu o que ninguém recebeu. Eu geralmente não perco oportunidade nenhuma por pessoas que tocam a minha vida. Eu me lembro do pastor Ineu Gruber, deixa eu conhecer? Veio lá na nossa igreja e liberou uma palavra sobre tempo de Deus. Na mesma hora eu arranquei o relógio, coloquei na mão dele. Eu bebo de cada palavra dessa que você recebeu, que você enviou para a minha vida. Eu recebo e eu levanto um memorial no mundo espiritual de cada palavra que sai dos teus lábios. Aprendam a identificar homens e mulheres de Deus que passarem pela sua vida, e faça aquilo que é para fazer. Terceiro, solo, honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa na Bíblia. Há dois milagres em honrar pai e mãe, dois resultados, para que tudo lhe vá bem e longevidade nessa terra. Nós compramos às vezes 4 sapatos de tênis e a mãe está lá com a sandália havaiana rasgada, que você não é capaz de ofertar um sapato novo, uma sandália nova na vida dela. Você janta em 4, 5 restaurantes bons no mês e não é capaz de levar ela e ele pelo menos uma vez por mês em algum lugar, em alguma coisa. Depois que tiver um cemitério morto, aí não adianta mais. Esse ano ainda eu chamei meu pai e minha mãe e falei: vou fazer um voto financeiro com vocês dois, que vai ser meio doido, uma coisa pessoal minha com eles sabem o que é. Aliás, mês que vem eu venho com meu pai aqui, no mês de agosto, eu vou trazer meu pai junto, já acertei com ele. Eu falei: olha, esse ano eu vou fazer uma semente diferente na vida de vocês dois, porque eu sei que honrar pai e mãe é um solo fertilíssimo para que a gente possa operar nesse sentido. E o quarto solo, seus filhos. Seus filhos são solos férteis, irmãos. Às vezes a gente investe em tanta pessoa e não investe em nossos filhos. Eu me lembro que a minha filha começou a querer cantar, a querer entrar no louvor. A minha filha de 9 anos. Eu estou preparando as coisas para poder trazer a turma toda em novembro aqui, a família toda, né? Aqui na igreja, no último dia, né? No encerramento do propósito. E a minha filha, eu falei: poxa filho, eu investo em missões, eu mando dinheiro para a África, eu mando dinheiro para isso, eu mando dinheiro para tanto, mas eu tenho que aprender a mandar dinheiro para você também. Então eu vou semear, vou colocar não só finanças, mas coloquei ela na melhor aula de canto naquela época. Depois coloquei ela em outras aulas, e foi assim, irmãos, uma bênção quando a gente começou a ministrar. Só pedir para bater foto depois, só para não tirar a atenção. Então assim, irmãos, entenda que Deus, Ele quer levar todos nós no nível de entendimento e de liberalidade da qual você nunca antes fluiu. Eu vou parar aqui porque o meu tempo já acabou, irmãos. Eu corri como eu podia para poder liberar todo o conteúdo dessa noite. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite em nome de Jesus. E eu quero fazer algo com você nessa noite. Algo com você nessa noite. Algo que pode mudar a sua vida. Não se preocupe. Qualquer pregador triunfalista, depois de uma mensagem dessa, colocaria uma salva aqui e levantaria uma oferta para a sua vida. Eu não vim fazer isso. Fica tranquilo. Não quero nada. Qualquer pregador triunfalista faria isso agora. Venham aqui agora e tragam uma oferta para mim. Eu quero que vocês entendam, porque se vocês entenderem o princípio, vocês vão romper nessa área. Vocês vão mergulhar em níveis mais profundos em Deus, como vocês nunca antes mergulharam. Amém? E eu quero fazer aqui, irmãos, algo. Eu vou aproveitar que nós estamos no número bom. Eu vou fazer 2 coisas. Daqui a pouco eu vou chamar aqui, os pastores vão ficar na frente, primeiros. Foi uma visão que Deus me deu lá, não sei porquê. Eu nunca orei por finanças dessa forma.
Não sei porquê também. Eles vão ficar aqui na frente, os dois, e vocês vão se posicionando atrás, colocando a mão no ombro deles, e o outro vai colocar a mão no ombro, fazer uma teia, como se fosse uma teia assim, e todo mundo interligado, porque Deus mandou impartir a unção sobre eles, e deles vai indo para vocês, porque tudo começa com os anjos da igreja. Tudo começa com os anjos. Nós vamos terminar nessa noite de uma forma bem diferente, com eles aqui e vocês ligados neles. Irmãos, entendam uma coisa: quando nós começarmos a orar, nós vamos fazer duas orações. A primeira oração, quando vocês estiverem aqui na frente, vai ser uma oração responsiva. O que é isso? Eu vou falar e você vai repetir, porque vai ser uma aliança de liberalidade. Eu falo, você repete. Eu falo, você repete. Vamos falar uma aliança de nós entregarmos os nossos recursos na mão de Deus, os nossos recursos, e que Deus possa te dar experiências de liberalidade. Nesse momento vão entrar anjos específicos. Várias pessoas já tiveram essa visão. Em momentos nós orávamos por isso. Eles entram com uma tabuinha e eles começam a anotar cada palavra de cada pessoa, porque toda aliança é feita com... Você pode acreditar ou não, irmão, não tem problema com isso. Cada aliança feita com liberalidade, há um agrupamento de anjos específicos que startam isso, assim como anjos de cura, anjos dessa área, anjos e outras áreas. Depois que vocês fizerem a oração e a aliança, então eu vou estar impartindo a partir dos pastores e alcançando vocês. Irmãos, e se preparem, porque vocês vão ter experiências ainda essa noite, nessa semana, depois. Vai uma verdadeira revolução. O que você precisa fazer é só estar atento ao Espírito Santo. Aliás, ele me fala que algumas pessoas aqui, ao longo da pregação, já foram ativadas. Deus já mostrou coisas para vocês, que vocês precisam se desprender. E às vezes é aquela que dói, tá? Dói. E se preparem, porque Deus vai fazer testes. Eu me lembro que eu cheguei num lugar, o Senhor falou assim: formata o teu iPad e dá. Bom, o iPad hoje para mim é uma ferramenta de trabalho. Ferramenta de trabalho. Eu falei, amém. Quando eu ia clicar em formatar, o Senhor falou: para. Era só um teste, para saber se teu coração está disposto a ofertar qualquer coisa, a qualquer momento que eu te mandar. Eu falei, tá bom. Se prepare para testes. Testes, mas que vão te levar a níveis diferentes na área de finanças, na área de liberalidade. E eu sei que tem pessoas aqui com encargos muito fortes na área de liberalidade, muito fortes. Inclusive você, que deu o primeiro relógio no primeiro dia, porque eu dei para você o relógio. Eu sei que todos aqui têm um manto de liberalidade, mas você tem algo diferente, sabe disso? Há algo diferente em você, que é um manto de liberalidade que não é para uma fronteira só, é para fronteiras. Por você ser um homem de fronteiras, o teu manto de liberalidade, ele é um manto que se estende para fronteiras. Então você vai ser muito mais violento do que você foi até hoje. Se você deu tênis, se você deu jaqueta e se você deu cintos, se prepare para movimentar chaves. Mas os testes virão. E se você for aprovado, você vai navegar em níveis maiores. Você é um dos pilares de provedores no reino, a partir dessa cidade, para o reino. Se você entender isso, vão passar tantos recursos na sua mão, que você não vai simplesmente, muitas vezes, só movimentar assim. Eu queria chamar os pastores aqui, então, que ficassem aqui na frente, bem aqui na frente no altar, de frente aqui para cá. E você, vão se acoplando agora atrás deles e vão colocando a mão. E quem está atrás vai botando a mão em quem está atrás. Eu quero um agrupamento aqui nessa noite, profético nessa noite. Pode ficar pelos lados aqui também, não precisa ser uma filinha. Pode pelos lados, isso. Vai pegando assim. Todos vocês. Não precisa necessariamente ser uma fila, pode pegar mais mãos no lado dela, isso, pode pegar no lado. Pode vir mais para cá, ó, vem para cá. Tem mais espaços aqui, isso. Irmãos, eu creio profeticamente naquilo que o Senhor me deu de liberações nessa área. E eu quero fazer uma oração primeiro, depois eu vou fazer aquela oração responsiva, e depois nós vamos fazer uma ativação nessa área.
Pai, muito obrigado pela tua palavra que foi ministrada nessa noite. Não é uma noite comum. Pode ser uma noite fria na cidade de Mogi das Cruzes, com um povo que o Senhor trouxe, mas uma noite de ativação financeira, de uma forma sobrenatural, que vai mudar a estação e o manto de finanças sobre essa igreja, sobre esse lugar. Eu te peço agora que os anjos ministradores que estavam aguardando o momento exato para entrarem nesse recinto, adentrem agora, pela bondade do Pai. Adentrem esse lugar e tomem os seus posicionamentos conforme as instruções do Senhor para as liberações que irão ocorrer nessa noite. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é Rei, o Senhor é Deus, o Senhor é Senhor nesse lugar, nesse ambiente. Você vai repetir comigo agora assim essa oração. Senhor Jesus. Fala com força, irmão. Senhor Jesus, nessa noite faço uma aliança contigo. Eu peço perdão pelas vezes que eu negligenciei o caminho da oferta, o caminho dos princípios, o caminho da fidelidade na área financeira. Eu peço perdão pelas vezes que desobedeci e que não fui fiel à tua instrução. Mas nessa noite eu te peço, Senhor, muda a minha vida, muda a minha história na área financeira. Eu faço uma aliança em teu altar contigo nessa noite. Usa-me na área de provisão. Usa-me como farol em famílias, na minha igreja, na minha cidade e nas nações. Eu desejo, eu quero ser um provedor no teu reino. Conceda-me sementes para que eu possa ser um semeador aonde o Senhor mandar, aonde o Espírito soprar. E em tudo, Senhor, eu já te dou a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Agora feche teus olhos. Só fique em silêncio agora, que eu vou orar por você. Os instrumentos podem continuar, que agora eu vou orar por você. Pai, aqui está a afirmação no mundo espiritual que foi feita pela boca dos teus filhos. Todo o ambiente já foi preparado, e eu te peço agora que uma ativação sobre a igreja venha através da vida dos teus filhos, a partir dos anjos da igreja, e como uma corrente de eletricidade possa passar e alcançar os filhos espirituais. Eu libero sobre a unção que está em mim. A unção eu imparto com eles de liberalidade sobre essa casa profética, e que eles possam andar em níveis como nunca antes andaram, em ações que nunca antes andaram. Eu declaro um manto de liberalidade profética sobre a tua filha, porque ela vai desatar nós no mundo espiritual através de altares erguidos com ações financeiras. Ela vai derrubar mamon em alguns territórios com ações de liberalidade que vão tocar o mais profundo das trevas e remover cativeiros no mundo espiritual de forma violenta. Ela será tão violenta na liberalidade que alguns nem entenderão o que ela está fazendo, mas ao mesmo tempo sobre ela, a sua casa, o seu marido, filhos espirituais, a igreja vai beber de uma colheita tão avassaladora no mundo espiritual,
que eles vão tocar não só uma região, vão tocar mais regiões, vão tocar muitas fronteiras para a glória do Senhor. Esse mover é instaurado essa noite sobre essa igreja. Anjos específicos, mulher, passam a te acompanhar a partir dessa noite. Como ferramentas descem sobre ti. Há um mistério nessa noite sobre a tua vida. Há um mistério sobre a tua vida nessa noite. Eu vejo anjos te entregando ferramentas. Ferramentas eu vejo o Senhor trocando. Trocando inclusive tuas ferramentas, tuas vestes de guerra. E que essa ativação alcance os filhos, os filhos e os filhos e os filhos, e que eles bebam desse mesmo manto que está fluindo do altar agora, e está alcançando todo esse ambiente, toda a igreja, para a glória do Senhor. Que haja uma ativação no mundo espiritual. Nós erguemos esse memorial a Ti, Senhor. Ativa, Deus, recursos sobre essa igreja. Um tempo sobrenatural de finanças e liberalidade na tua casa. Santo, 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 santo. Adore, adore Ele agora, adore Ele. Adore Ele, adore Ele, adore Ele, adore Ele, adore Ele, adore Ele. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Acho que Ele muda aqui uma esfera, e aqueles que mergulharem nesse rio vão tocar de maneira muito profunda ao reino de Deus na área financeira, de maneira muito profunda. Eu quero fazer aqui uma oração e vou passar para os pastores. Pai, muito obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigado porque eu sei que algo foi ativado nessa noite, que algo o Senhor ativou nessa noite, que algo o Senhor permitiu que fosse ativado nessa noite. Eu sei que é um tempo de colheita, é um tempo de semeadura também, é um tempo de nós nos movermos por princípios. E nós vamos ouvir testemunhos poderosos deste lugar, do que o Senhor começou a fazer na vida dos teus filhos, a partir dos anjos da igreja, Senhor. Nós te agradecemos por essa noite e te adoramos em teu nome, Jesus. Dê um abraço quem está ao seu lado aí, antes de você voltar para o seu lugar. Já ministrei uma palavra de Deus ao coração dele, ao coração dela.